É possível falar de manifestação sem recorrer ao universo, vibração quântica e outros slogans espirituais? É, e é justamente aí que fica interessante, porque o que muita gente chama de manifestar nada mais é do que uma combinação de neurociência básica, psicologia cognitiva, hábito e narrativa de vida. Quando você tira o brilho esotérico, o que sobra é mais duro e mais incômodo. Você não controla tudo, mas controla bem mais do que admite. Começa pelo óbvio que quase ninguém leva a sério. Você já está manifestando o tempo todo. Só que na maior parte dos dias, está manifestando a partir do lixo que carrega na cabeça desde a infância. As relações que escolhe, os trabalhos que aceita, o tipo de parceiro que repete, as oportunidades que nem enxerga. Tudo isso nasce da história que você conta sobre si mesmo. Não sou bom o bastante. Gente como eu não chega lá. Sempre dá errado comigo. Cada frase dessas é um tijolo num presídio psíquico. Com o tempo, você passa a morar ali dentro e chama a cela de destino. A neurociência não precisa de nenhuma metafísica para explicar isso. O cérebro recebe milhões de estímulos por segundo e só consegue processar conscientemente uma fração mínima. Para dar conta do caos, ele usa filtros. Daniel Kahneman chamaria isso de atalho cognitivo. A neurociência fala em redes como a Default Mode Network e os circuitos de atenção. Em termos menos técnicos, aquilo que você considera importante ganha holofote. O resto desaparece no fundo. Se o script interno é "não mereço", o cérebro age como um segurança mal-humorado na porta de uma festa. Ele barra sinais que apontariam para possibilidades, apoio, reconhecimento. Você nem vê, e amplifica tudo que confirma sua tese de fracasso. Aaron Beck descreveu esse mecanismo na terapia cognitiva. Crenças centrais distorcidas organizam a percepção. A realidade é filtrada para se encaixar na história, mesmo que a história seja uma porcaria. Manifestar, nesse contexto, não é pedir nada para o universo. É mexer na hierarquia de importância que o seu cérebro usa. Quando você repete uma ideia com o corpo inteiro, ela deixa de ser uma frase solta e vira critério de atenção. A famosa frase da neurociência resume bem. O que dispara junto, liga junto. Escrever uma intenção, lê-la, dizê-la em voz alta, visualizá-la com detalhes, sentir o efeito disso no corpo, praticar todos os dias, tudo isso não é superstição. É um jeito simples de criar novas trilhas neurais. William James já intuía isso no século XIX. Para ele, crenças não são contemplação neutra, são programas de ação. Quando alguém passa meses ruminando, "eu sou um caso perdido", não está apenas triste, está treinando o cérebro para buscar evidências de derrota e ignorar qualquer sinal de possibilidade. É manifestação às avessas. O desastre não vem de fora, vem do piloto automático interno. Há ainda um erro clássico: tentar manifestar a partir do medo. O sistema nervoso simpático, aquele do ataque ou fuga, é ótimo para sobreviver a ameaças imediatas, péssimo para criar projetos de longo prazo. Sob estresse crônico, o córtex pré-frontal funciona pior. A atenção fica estreita, a criatividade murcha. Você não enxerga alternativas, só perigo. Viver nesse modo de alarme permanente e depois dizer que nada dá certo é quase engraçado. O cérebro foi programado para procurar ameaça, não caminho. A boa notícia é que existe outro modo, bem descrito por pesquisas sobre compaixão, vínculo e regulação emocional. Quando o sistema parasimpático se ativa, o corpo desacelera, a respiração aprofunda, a percepção se abre. Estados de gratidão, afeto, senso de propósito e conexão engajam esse modo mais cardíaco da existência. Estudos como o de Robert Waldinger, em Harvard, acompanhando décadas de vidas adultas,
mostram sem romantização que relações significativas, senso de contribuição e cuidado estão diretamente ligados a mais saúde e mais longevidade. Não é poesia, é estatística. É justamente nesse modo mais calmo que a tal manifestação faz sentido, não porque o universo resolve gostar mais de você, mas porque o cérebro para de atuar como um radar de ameaça e passa a funcionar como radar de oportunidade. Ao sentar, respirar de forma constante por alguns minutos, tirar o corpo do estado de guerra fria constante, você cria uma base mínima para trabalhar a narrativa. Vygotsky lembraria que mediações simbólicas alteram o funcionamento psíquico. Quando se escreve diariamente algo como "quero construir um trabalho que uma competência e utilidade real para outras pessoas", se lê em voz alta, imagina cenas concretas disso acontecendo e associa esse exercício a um estado de calma e afeto, o cérebro entende. Isto é relevante. A partir daí, entram as redes de atenção. O que foi marcado como importante começa a ser rastreado. Você nota uma conversa que antes ignoraria, responde a um e-mail que deixaria passar, puxa assunto com alguém que poderia abrir uma porta. Não é milagre, é viés de atenção modificado. A velha história de quando alguém decide ter um carro vermelho e, de repente, só vê carro vermelho na rua. O mundo não mudou. O filtro mudou. Há uma armadilha previsível nesse processo. Confundir querer com precisar. A narrativa da cultura de consumo diz que manifestação serve para mudar de casa, de carro, de status. A pessoa visualiza relógios caros, viagens, cargos, aplausos. Até consegue algumas dessas coisas e segue exausta. Pierre Bourdieu falaria em ilusão socialmente compartilhada. Você acredita que o jogo vale aquele prêmio porque todo mundo repete isso. Quando chega lá, percebe que o vazio não era exatamente por falta de objetos. Os dados não são amigáveis com essa fantasia. Pesquisas sobre bem-estar mostram que, depois de um patamar mínimo de segurança material, mais dinheiro e mais posses têm efeito decrescente sobre o sentimento de sentido. O que realmente altera a curva é outra coisa: pertencimento, autonomia, competência percebida, possibilidade de ser útil. Manifestar só consumo é usar ciência cognitiva para reforçar neurose. Existe ainda o ponto mais espinhoso: a história de infância. Muito do que alguém tenta manifestar na vida adulta é, na verdade, uma reparação deslocada de vivências antigas. Quem cresceu invisível busca ser visto por meio de status. Quem foi humilhado busca poder. Quem foi descartado busca acumular vínculos como coleciona seguidores. A psicanálise já se cansou de mostrar essas repetições. Se a pessoa não olha para o roteiro que a formou, usa visualização para amplificar o mesmo drama com cenários mais caros. Mudar isso exige um mínimo de honestidade suja. Perguntar o que a infância fez você acreditar sobre si. Escrever sem filtro. Coisas como: aprendi que sou um peso, aprendi que vou ser abandonado, aprendi que só valho quando desempenho algo. Ver no papel é brutal, mas produz uma separação útil. Não é a verdade sobre você, é apenas o script herdado. Freud chamaria isso de trabalho de elaboração, tirar o conteúdo do estado de repetição cega e colocá-lo em palavras. A partir daí, dá para contrariar. Não se trata de repetir slogans vazios de autoestima. O caminho é menos instagramável e mais técnico. Exercícios de autoafirmação realista, apoiados em experiências concretas. Em vez de "sou incrível", algo como "em tais situações consegui aprender, suportar, construir algo minimamente decente". A terapia cognitiva usa essa base concreta para desafiar o discurso interno catastrófico. É assim que um novo enredo começa a disputar espaço com o antigo. Manifestar, então, vira outra coisa.
Não é desejar um futuro qualquer. É encenar internamente, com detalhes sensoriais, uma versão de si em que as necessidades fundamentais são minimamente atendidas: segurança, vínculo, utilidade. Escrever isso, revisar, sentir o corpo reagir, repetir diariamente, não como oração, mas como treino. James diria que é assim que se forma um novo hábito de crença. Bourdieu veria aí o esboço de um novo hábitus, uma nova maneira de estar no mundo. É claro que há limite. Não se manifesta contexto econômico, desigualdade estrutural, doença séria, azar puro. Qualquer teoria que prometa isso é vigarice. O que dá para manifestar é a forma como você ocupa o pouco espaço de manobra que tem, a qualidade das escolhas dentro das condições dadas, a maneira como lida com o medo, com a rejeição, com a frustração, a disposição de enxergar o outro não como ameaça, mas como parceiro em sobrevivência. Talvez a parte mais subversiva de tudo isso seja a ligação entre manifestação e serviço. Estudos sobre altruísmo, compaixão e bem-estar mostram que cuidar dos outros, de verdade, não como marketing, engaja sistemas cerebrais de recompensa, libera oxitocina, melhora a regulação do estresse. A ironia é simples. Quem foca exclusivamente em ter mais para si, tende a ficar mais ansioso e mais solitário. Quem coloca parte da energia em melhorar um pouco a vida de alguém real, entra no tal modo cardíaco que, por tabela, melhora sua própria capacidade de perceber oportunidades, aprender, insistir. No fim, manifestação sem misticismo. É quase um insulto à fantasia mágica. Não há universo conspirando, não há energia premiando merecedores. Há um cérebro plástico, uma história pessoal cheia de feridas, um ambiente mais ou menos hostil e um grau limitado de liberdade. Dentro disso, você decide se continua repetindo a narrativa que te enfiou numa cela emocional ou se começa, milimetricamente, a escrever outra. A chave não está perdida. Está no bolso que você usa para guardar desculpas.